Vamos esperar aqui. Aí, o pessoal tá voltando. Tinha caído aqui, pessoal, então vamos voltar à apresentação da minha mãe, que foi onde a gente parou, tá bom? Então, mãe, continue. Continuando, né? Então a gente fala assim, toda a glória seja dada a Deus. E que, assim, hoje eu sou professora na rede de Itapecerica da Serra, sou professora P2 e P3, que é o infantil e fundamental. Mas os títulos que mais me orgulham mesmo também é mãe, né? Mãe, eu falo, às vezes a gente se pergunta, quantas mulheres tem dentro de você? São várias, né? Dentro de você não é a mãe, é a esposa, é a filha também, né? A conselheira, então são várias dentro de uma só. Então, hoje eu estou trabalhando e assim me orgulho muito do trabalho que eu faço, gosto, amo o que eu faço, me dedico, porque é algo assim que foi um presente para mim, né? Atuar nessa área foi um sonho. Como, né, a live nós estamos falando de sonho, foi um sonho que Deus concretizou e que assim a gente tem uma honra muito grande. Só que eu quero falar de uma coisa assim que eu falo assim, que eu acho assim, já tô com 50 anos, eu penso que eu tenho 15 de manhã cedo, quando eu acordo vou trabalhar, minha psicológica é de 15. Mas estou chegando aos 50 e eu estou achando muito engraçado, assim, muito diferente algo que acontece atualmente. Que antigamente, quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, as pessoas falavam assim, as mulheres que queriam sair trabalhar eram muito mal vistas. Sim. Muito mal vista, né? Ai, a mulher vai trabalhar. Era a sem coração que largava o lar. Imagino. E ia trabalhar. Deixou o filho, deixou a casa, não é uma boa esposa, não vai ser uma boa mãe. Esse era o título que nós carregávamos quando tomava essa decisão na minha época. E olha como eu vivi para ver a coisa mudar de uma forma tão grande que uma mulher hoje não tem o direito de se falar assim, eu vou ser dona de casa. Verdade. Hoje em dia é um preconceito você falar também que quer ser dona de casa, só né? Dona de casa. Aí ainda fica com esse só. Aí te diminui. Verdade. Né? E na onde eu trabalho, onde eu atuo com os meus pequenininhos, durante o dia a dia, eu vejo a importância de ser mãe e dona de casa. Sim. Entendeu? Então eu vivi para ver isso virar do avesso. Antigamente, quando eu tomei a decisão, né, e precisava sair para trabalhar, porque precisava prover, eu fui muito rotulada e perseguida porque, largou a casa e o filho vai trabalhar. E hoje a mulher que toma essa decisão de se dedicar, ela é rotulada. Rotulada também. Sempre tem, né? Os rótulos. Acho que a mulher carrega, né? Tipo, sempre o rótulo. Se ela sai pra trabalhar, ela tá sendo mal vista, né? Tá deixando o lar. Se ela só se dedica ao lar, também, nossa, mas você não vai fazer nada por você? Então, eu acho que muitas vezes esses rótulos pesam tanto. E é por isso que aqui no Home Gida eu falo muito de autocuidado, de autoconhecimento, para nesse mundo tão rotulado em ser mulher hoje, a gente conseguir fazer esse equilíbrio, né? E também fazer o que a gente quer fazer. Se você quer hoje ir para o mercado de trabalho, vai na fé. Se hoje você quer se dedicar à sua família, amém também, entendeu? Então, nós temos que ter o direito de querer fazer o que a gente quer fazer, né? E hoje a gente está colocando assim também essa parte de sonhos, porque muitas vezes o que a gente está falando aqui é a questão do... A gente perde um pouquinho, tipo, por causa das nossas multitarefas, às vezes o nosso sonho de fazer algo pela gente. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer algo e nem percebe que a gente deixou de fazer, porque a gente tá sempre tão, como fala, apagando fogo, né? Apagando fogo toda hora, multitarefas, isso e aquilo, e você esquece do que realmente você queria, do que faz bem pra você, dos seus sonhos, né? Então, mãe, pode continuar sua apresentação. Um dia eu assim, fui mãe muito cedo, muito nova, né, menina.
E eu lembro quando me entregaram um bebezinho, assim, tão bonitinho no meu colo. Eu chorava, eu abria a boca, eu achei, vou matar essa criança, tadinha, eu vou quebrar os ossinhos, tudo molinho. Eu não sabia o que fazer, eu entrei, assim, em pânico. E aí eu fui me dedicar à família, à casa. E, assim, quando eu voltei a estudar, quando eu fui fazer até, acho que era EJA na época, um professor, né, professores, eles sempre tem que ter essa de perguntar pra gente, de motivar. Ele falou assim pra mim, ele falou pra sala, uma dinâmica, o que você pode fazer por você hoje, né? E ele dava um papelzinho para cada um fazer algo de bom por você hoje. E naquele dia, eu já tinha sonhos, mas aquilo ali, sabe, são coisas que Deus vai colocando assim, cada dia, cada um vai fixando um pouco mais, um preguinho, o outro vem dar né? E ali foi fixando esse sonho no meu coração, de fazer algo por mim também. Eu tinha feito, eu tinha dedicado, eu tinha cuidado, eu tinha feito toda a minha parte. E eu queria também fazer algo por mim naquela época. Aí foi onde já começou a brotar mais forte o sonho. Sim, eu falo, igual, dando um contexto aqui da história da minha mãe foi mãe com 16 anos, né? Da minha pessoinha amada. E depois veio a minha irmã, também acho que com 21, né, mãe? Você já tinha eu e a Cibele. Sim. E por muito tempo foram só nós três, né? A minha mãe teve que sempre ser provedora do lar, então trabalhar para poder sustentar a gente. Então, assim, muito tempo o sonho dela foi pausado, né? O sonho, sei lá, de estudar, de trabalhar numa área específica, porque ela tinha que ser provedora naquele momento para cuidar da gente, né? E quando a minha mãe resolveu estudar, ela não tinha terminado o ensino médio, ela foi fazer EJA, né, mãe? Fala EJA, que é voltar a estudar. Acho que ela tinha parado na 8ª série? Não lembro. Eu parei na 7ª série. Até eu levava você uma vez lá no Pascoal, eu fui fazer prova, levei você pra. Nossa, e assim, era um comentário geral, né? Você fica mal vista, uma menina mal vista. E assim, mas eu queria estudar. E aí eu fui fazer uma prova, levei você, o pessoal ficou segurando, e você queimando de febre. Aí eu falei, não, aí você não dá, desistiu, né? não dá. O que eu vou sacrificar, né? E eu tive que fazer essa opção. Né? E aí, quando ela voltou a estudar, eu acho que eu já tinha uns 15 anos, mais ou menos. Hoje eu tô com 30, gente, vou fazer 31 mês que vem já. Eu tinha uns 15 anos e ela voltou a fazer por ela. Ela falou, vou concluir os estudos. E foi terminar, concluir o ensino médio, né, e depois foi brotando esse sonho de faculdade, né. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, e antes de falar isso, uma coisa que eu até falei nos stories, gente, eu falo, eu como filha, né, e acredito que vocês podem fazer uma analogia da minha fala com vocês também. Eu como filha, eu falo que a melhor coisa que minha mãe fez pela gente, por mais que ela trabalhou, cuidou, sustentou, foi quando ela fez algo por ela, né? Então, tipo, quando ela falou assim, eu vou voltar a estudar, eu vou ter uma profissão, eu acho que foi a melhor coisa que ela fez pela gente, porque ela mudou, sabe? Tipo, ela ficou mais motivada, que é o que a gente vai falar agora nos próximos pontos. Ela teve várias mudanças que melhoraram a vida dela como mulher, como mãe, como esposa. Então, mães que às vezes ficam receosas de falar assim, não vou fazer isso por causa do meu filho. Pô, não tô dando cronograma de tempo, tá, gente? Porque eu sei que tem mães recente, acabou de ter um nenenzinho, tudo. Não tô falando pra você largar tudo e cuidar de você. Cada um sabe o seu tempo certo, né? Eu acho que cada um sente ali aquele momento de falar, poxa, acho que eu vou voltar a fazer algo por mim. Mas eu, como filha, falo que minha mãe, ela melhorou em diversos aspectos e principalmente na felicidade dela, né? Quando uma mãe ela tá mais feliz, mais realizada, ela é boa pros filhos, boa pro esposo, boa em todos os sentidos, tá? É uma pessoa melhor, né? Então, falando dos próximos pontos, a gente vai falar aqui por que voltar a sonhar, né? O porquê que uma mulher que pausou os planos dela, talvez por um casamento, talvez pelos filhos, por que ela deve voltar a sonhar? E quando a gente fala de sonho, eu não tô falando só de faculdade, sabe? Você voltar a fazer você fazer uma faculdade. Cada um tem o seu sonho, né? Tem gente que quer empreender, tem gente que quer viajar, sabe? Cada um tem o que te motiva ali, né? E que te faz feliz, que te faz bem. Tem gente que quer
sei lá, simplesmente conseguir fazer uma academia, né? Falar assim, olha, eu quero um tempo pra mim, pra eu fazer uma academia. Então, o voltar a sonhar, você pensa aí qual é o seu sonho, né? Pode ser algo muito grande ou pode ser algo que tá super ali ao seu alcance. E a gente vai falar sobre isso, tá? Então, eu separei 3 pontos, né? 3 pilares pra gente voltar a sonhar. Por quê? Primeiro é a retomada da autoestima. Quando a gente fala de autoestima, muitas vezes a gente pensa que é só estética, né? É você estar bem arrumada, bem maquiada, cabelo ok. Mas autoestima é como você se vê no mundo. Quem é você? Quem é sua essência? Isso é autoestima, né? E uma mulher que perdeu a autoestima, ela perde a alegria de viver. Então, quando você vai retomar um sonho, você acaba retomando a sua autoestima. E aí a minha mãe vai contar um pouquinho pra gente como foi a retomada desse processo, né? A retomada da autoestima, né, pra ela. Então, aqui tá uma pergunta, por que voltar a sonhar? Teve uma vez... Pode falar, mãe. Pode falar? Uhum. Teve uma vez que eu falo assim que eu tenho mania de fazer as pessoas querem sonhar. Onde eu estou, onde eu estou atuando, da forma que for, eu tenho essa mania, né? Eu sempre fui o José lá dos irmãos, que ficava sonhando e todo mundo falava assim, nossa, é muito sonhadora. Mas um dia, não sei se a Gi lembra, a Gi e a Cibele, teve tempos difíceis. Bastante. E eu pegava, só tinha tinha reservado um dinheirinho suado, que dava uma passagem e um lanche. E peguei minhas 2 filhas, levei lá, e assim, era época de Natal, eu queria dar tantos presentes, eu tinha vontade de dar tantas coisas, e eu não tinha condições de dar. Aí eu peguei as meninas, falei assim, vamos passear? E todo mundo que eu conhecia, toda o pessoal à minha volta, estava indo tudo no Natal de Rua Normandia, que é ali perto do Ibirapuera, onde fechava, tinha fotos, coisas de Papai Noel. E eu falei assim, e ninguém nem nos convidava, né? Quem era nós na fila do pão? Mas aí eu falei assim, cara, juntei, trabalhei o mês inteiro, juntei o dinheirinho e levei elas lá. Aí eu cheguei e falei assim, ai mãe, onde nós vamos? Na Rua Normandia. Ai, que legal. E o que nós vamos comprar? E eu levei elas com o dinheiro da passagem e de um lanchinho. Só. Aí eu falei assim, vamos no shopping? Nós vamos comprar sapato? Eu falei, não, nós vamos sonhar. Sonha que nós vamos entrar nessa loja, com cartões, comprar. Nós vamos na onde? Na agência de viagem. Fazer o quê? Sonhar. Nós vamos lá ver quais pacotes turísticos nós vamos fazer um dia. A gente vai ver carros bonitos. Vamos ver carros bonitos? Vamos. Por quê? Nós vamos comprar? Não, nós vamos sonhar. Naquela época nós plantamos sementes. Sim, entendeu? Verdade. E sonhamos. E hoje, para a glória de Deus, acho que bastante daqueles sonhos que nós projetamos naquela época, planejamos, Sim. Nós realizamos. Até uma prestação, né? Mas realizamos, né? Sim, verdade. Então, é isso que eu falo. Quando o seu filho estiver assim, triste, ou você, faça projetos. Passe um anjo, diz amém ali e coloca isso no teu coração. Então, sonhar é muito importante. Planejar, programar, para você não se perder. Sim. E eu falo assim, que em certos momentos, você fala assim, eu vou parar e chorar, né? Acontece, vem baques assim, tão fortes, que dá vontade de você parei geral, daqui eu não me mexo mais, né? Eu sempre já passei por momentos que eu falei, não, agora parou, ponto final, daqui eu não vou para frente mais. E parar e chorar. Eu posso até parar, eu posso até chorar. Eu falava com as meninas, eu te dou 3 dias para você chorar, se espernear, né, gente? 3 dias, mas era só 3 dias. dias. Se fosse o problema que fosse, o término, o fim, o começo, a necessidade, a falta do emprego, fosse o que for. Nós temos 3 dias. Você pode chorar, se espernear, ficar dormindo com a cabeça coberta. Curtir sua bad. Sim. Chora, mas parar não. No terceiro, eu arrancava a coberta.
Pra chegar vamos lá. Vamos lá, Liguinha. Vamos. Não vai ficar assim, nem imagina. Enfrenta. Vamos Verdade. enfrentar. Verdade. Né? Então eu permiti, e eu me permito. Porque se você não se permitir chorar, você adoece. Verdade. Né? Você tem que sentir, né? Você tem que passar pelo processo. Tem o seu luto, tem o seu momento de dor. Ninguém tá inevitável a dor. Mas não para. Depois que a dor passar, respira. Procura algo que te traga força. Hoje, algo que me traz força, assim, quando eu levo as rasteiras ou a dor, falo assim, ó, essa bateu tão forte que doeu, é o cheiro do meu neto. Hoje tem o Teteu. É o cheirinho do meu neto, pronto. Né? Na época eram minhas filhas, onde que eu via elas ali, o olhar delas já me ajudava a ir. Então, não é só você querer algo e assim, eu quero um objetivo. Queira também desfrutar do processo. Né? Eu falo assim que não é só o resultado, o caminho que eu quero chegar. Mas o processo todo é importante. Verdade. Todo a gente tem que desfrutar. Eu abri mão de trabalhar na época, sim, mas eu vivi coisas que até hoje eu tenho muita saudade. Eu tive momentos maravilhosos, né? Como mãe, eu ouvi minha filha falar a primeira vez, eu lembro muito bem quando ela começou a falar, eu lembro da Cibele pequenininha, sabe, as brigas das duas que eu separava, quando tava junto, e aí quando eu colocava uma perto da outra, e aí até minha irmãzinha, e era o grude. Então, de uma e de outra, eu tive momentos que não vão voltar atrás. Então, mas quando você fala assim, eu tô perdendo meu tempo dentro de casa. Não, você tá desfrutando de momentos únicos. Sim. Seu filho só vai ter 1 ano uma vez só, 2 anos só uma vez só, ele vai fazer os 15 anos dele uma vez só. Sim. E isso tudo tem que ser muito desfrutado, tá? Tudo o contexto é importante, é bom, né? Você desfrutar de uma vida profissional é maravilhoso, mas não perca a essência. E hoje eu também desfruto da minha vida profissional, continua a mesma, né, a mesma dualidade. Desfrutar da vida profissional, mas e o tempo que eu tenho pro meu neto? Entendeu? Então, tudo é prazeroso. Sim. E quando ela contou isso daí da Rua Normandia, ela falou a visão dela e eu vou falar a minha, né? Porque eu era criança, né? A Cibele a gente tem 5 anos de diferença. Então, eu acho que eu devia ter, sei lá, acho que uns... Pré-adolescente. Eu tinha uns... acho que eu tinha uns 14 anos, alguma coisa assim. Então, tipo, minha mãe, ela sempre foi muito assim, me jogando pra ver o mundo, entendeu? Tipo, porque a gente mora aqui em Bugaçu, fechadinho, pequenininho, tem nada, mas eu preciso te mostrar o mundo que tem lá fora. Então, eu tinha uns 14 anos, eu nunca tinha ido pra São Paulo, que a gente fala, sabe? Ver uma rua, andar uma viagem tão grande de ônibus, ver uma rua toda decorada de Natal. E eu lembro que eu fiquei assim, encantada, porque até neve caiu, sabe? Várias coisas. E era tão longe, acho que umas 3 horas de viagem pra gente ir, né, mãe? Umas 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. E de busão. Sozinhas. E a gente foi, assim. E assim, pra vocês verem, foi uma coisa que marcou pra mim, marcou pra minha irmã, sabe? Eu lembro quando minha mãe falava, vou te levar pra andar de metrô, porque você precisa conhecer o metrô. Mas pra que eu preciso disso? Hoje vocês acompanham a minha vida, vocês sabem pra quê, né? Que eu preciso de metrô e de busão. Então, minha mãe plantou muito nessa questão da nossa vida, sabe? Tipo, muitas vezes eu falo que hoje, com 30 anos, eu entendo muitas atitudes da minha mãe, que eu não entendia quando eu era mais nova, né? Que a gente só reclama, né? Adolescente, chata, né? Não tem uma visão da vida. Eita, veio bichinho. Mas, enfim, né? E sobre autoestima, mãe, como que foi pra você recuperar esse seu processo de autoestima, assim? Então, autoestima, eu falo assim que, na realidade, assim, eu nunca perdi. Teve vezes que eu deixei adormecer, né? Eu deixava, eu sempre, às vezes eu também estava me descobrindo, né? Porque a gente vai se descobrindo. Se descobrir primeiro como mãe, que eu achei que eu nem ia nem dar conta. E eu era rotulada a pior mãe de todas. Quando eu falo, assim, né? No nosso contexto, eu era assim, eu não era a melhor. Eu não era assim. Você não tinha experiência. Não tinha experiência. Gente,
ai, Jesus. A mãe vai contar os micos, não, melhor não, né? Tentar aprender a fazer uma sopinha, marcelene. Tipo assim, gente, minha amiga Marcelene sabe que eu tô falando. Vou falar só duas coisas. Minha mãe teve eu com 16 anos, eu era uma nenenzinha indefesa. Eu tô aqui pela graça de Deus. Essa porque foi piloto de meu teste. Ela foi fazer uma sopinha lá de frango que tinha que bater no liquidificador. Ela bateu com osso, com um negócio lá. E enfim, gente, afinal, meu ponto engasguei, fraco, tá? Meu ponto fraco é a cozinha, tá? É. Então eu vou deixar bem claro. E aí eu engasguei tudo, enfim, mas eu tô viva, entendeu? Aí eu aprendi várias coisas. E assim, até eu fiquei feliz, né? A Cibele, ela já pegou a parte mais fácil. O piloto de prova foi essa, que a Cibele foi mais tranquilo cuidar dela, né? Mas aí a gente pegou, e eu tinha essa autoestima, por falar em autoestima, eu vou lembrar muito do geração de renda, sabe? Onde eu trabalhei, Deus me deu um presente por 4 anos, trabalhar no núcleo de geração de renda. E ali eu trabalhei com mulheres e eu trocava muito as nossas experiências. Eu falo assim, a gente leva para alguém, quando você está como professora, você leva, mas você recebe muito mais. Sim. Sabe? E tinha mulheres ali que elas chegavam, era assim, pessoas que sofriam violência doméstica, desempregada há muito tempo. Sim. Outras que só queriam realmente fazer um curso, distrair a mente, estar sociabilizando, sim, também, que é um direito. Mas tinha muitas que tinham histórias de vida muito tão pesadas, difíceis. Né? Tinha umas, e assim, com o dia a dia, eu ia identificando e vendo o que acontecia com cada uma, né? Aí eu tinha uma pessoa que ela comia toda a mão dela, as unhas, sabe? E até sangrar numa síndrome, assim, porque ela queria se machucar, porque alguém falava pra ela, né, o esposo, que ela era burra, que ela não servia pra nada. Gente, quanto abraço gostoso eu ganhei dentro, assim, do Geração, maravilhoso, assim, aquele abraço assim, emocionante. Deixa eu só dar um contexto, pessoal. Geração de renda é que minha mãe é artesã também. Antes de ser professora, ela sustentou a gente por muito tempo com... Nossa, passando bichinho ali. Deixa. Por muito tempo com artesanato, né? E depois ela trabalhou na prefeitura, dando curso de geração de renda, ensinando a fazer artesanato para várias mulheres, né? Eu acho que só o que ela tá falando aqui também vai entrar na questão da autoestima, quando a gente volta a sonhar. Autoestima e na validação do seu potencial, tá? Porque às vezes você tá com um potencial escondido aí, lá, né? Deixou lá no fundinho para você se dedicar a outras áreas da sua vida e você tá esquecendo todo o potencial que você tem, né? Por medo, por tá realmente com uma demanda grande. Mas aí essa parte, mãe, aí você pode falar, né? Da autoestima do potencial da geração de renda. Então, o geração de renda, eu esqueci de explicar, desculpa a minha falha, realmente, ele é cursos, né? Que tem em Bugaçu, quase todo mundo deve conhecer ou já deve ter participado, que ele te dá um norte, né? Às vezes, eu trabalhava na área do artesanato, mas tem culinária, cabeleireiro, e assim, eu tive amigos, assim, no Geração, professores maravilhosos, uma equipe, foi 4 anos que eu falo assim, essa história de vida é minha, esse presente foi meu, eu guardo no meu coração, assim, profundamente. Sim. Porque o que eu vivi durante 4 anos foi muito intenso, né? Conhecer pessoas maravilhosas, sofridas, mas que de repente, gente, teve uma que ela falou, uma vez que eu ensinei ela a fazer um tapete e ela conseguiu concluir um tapete, ela ficava chorando com aquele tapete na mão porque ela falava emoção, porque ela falava assim, eu escuto todo dia que eu não sirvo para nada. Todo dia eu escuto e eu tô acreditando que eu não sirvo para nada. Eu falei, imagina, se você não servisse para nada, você não teria condições de fazer uma coisa tão bela, né? Então vinha histórias e histórias de vida que a gente pôde dividir. Foi uma missão muito bonita. Então, sobre potencial, né, graças a Deus, eu redescobrindo o meu, né? E vendo aonde... Porque todos têm pontos fortes e pontos fracos, né? Sim. Em alguma coisa eu posso ser boa, em outras não. E eu tive muito assim que, enquanto eu estava trabalhando, quando eu ainda não podia sair para o mercado de trabalho, vocês ainda estavam muito pequena, eu, mesmo trabalhando com artesanato, é isso que eu falo, a gente não precisa, eu fazia muito, eu ainda continuava estudando. Sim. Independente, eu sempre estava procurando conhecimento.
de uma forma ou de outra, com os recursos que eu tivesse na época, né? Sim, que eram as revistas. Tinha tanta revista naquela casa de crochê. Nossa, era muita revista. Eu ficava olhando, nem sabia o que era, mas eu adorava. Sim. E aí, gente, só pra retomar, né, o porquê voltar a sonhar. Retomada de autoestima, né? Quando você volta a sonhar, você lembra a sua essência, quem você é no mundo. A validação do seu potencial. Você fala, poxa, eu sei fazer isso muito bem, por que não, né, aproveitar isso no meu sonho? Então você está validando todo o seu potencial quando você volta a sonhar. E também tem a criação de autonomia, que é uma coisa muito importante, eu acho que para as mulheres, tenho certeza para as mulheres, a criação de autonomia. E quando eu falo isso, gente, não é que a gente vai se rebelar no casamento, ai meu Deus, não vou depender de marido, não vou depender de homem, gente. Casamento é uma bênção, tá? É uma bênção, né? A gente precisa saber levar, saber o papel do homem, da mulher, mas hoje em dia uma mulher tem que sim ter autonomia nas suas ações, né? Ter autonomia financeira, se possível. Tem casais que só o marido trabalha, tudo, mas a mulher faz a gestão do dinheiro. Mas quando a mulher trabalha também é uma autonomia. Autonomia emocional, né? Não ficar dependente emocionalmente só do marido e dos filhos. Então, é muito importante quando você volta a sonhar, você retoma sim a sua autonomia, né? Eu não preciso disso, de certas pessoas. Tá passando mal, mãe? Não. Eu não preciso de certas pessoas, não preciso disso, não preciso de aprovação para fazer o que eu preciso fazer. Tá? Tá passando mal, mãe? Você quer sair um pouquinho? Só um minuto. Gente, minha mãe só vai sair rapidinho. É a tosse. É porque aqui, gente, tá muito calor no quartinho. A gente tá fechada aqui. E aí tá muito calor. Então ela tá melhor mesmo. Sim, não, quem me conhece já sabe, não é... Pode tossir na live, não tem problema não. É só a garganta de professor, ele coça, entendeu? Quem me conhece já sabe que sempre eu peço licença por uns minutinhos, porque a garganta de professor ela sofre, tá? É só isso. Tá. Só vai tomar uma aguinha, tá tudo bem, tá, então, gente? Vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Não, aí a gente falou já, então, sobre o porquê voltar a sonhar, né? Sobre a retomada de autoestima, a validação do seu potencial e criação de autonomia. E aí a gente vai pro próximo ponto, né? Que é como voltar a sonhar. Às vezes você tem aí um projeto, quer voltar para sua academia, quer fazer um curso, quer fazer uma faculdade, quer trabalhar, né? Mas como? Como que eu posso, assim, eu parei muito tempo, tô aqui e não sei nem por onde começar. E aí também separamos três pontos pra gente poder falar. O primeiro, gente, pra gente voltar a sonhar é o planejamento. Né? Primeiro a gente quer fazer algo, vamos planejar, vamos pelo menos traçar uma meta, mais ou menos um caminho, pra gente entender como que a gente começa e como que a gente termina. Porque muitas vezes a gente vai com tanta ansiedade, né, no nosso plano, que a gente só vê o começo. E você não tem noção de como terminar aquilo, né? Como que vai findar aquilo. Então, por isso que eu falo de planejamento. Só que aí minha mãe vai falar um pouquinho mais sobre esse planejamento maleável, vamos dizer assim, tá bom? Então, é o seguinte, o planejamento, eu falo assim que a gente coloca no nosso coração. Hoje, nós professoras, eu tava falando pra gente, planeja 24 horas, né? Eu planejo manhã, tarde e noite. Para você dar uma aula, você tem que planejar para qual público, para quem, por quê. Aí você planeja uma aula, de uma aula você tem que planejar uma semana, de uma semana você tem que encaixar no ano. Então, tudo tem um planejamento. Só que o meu coração, não precisa, o que eu precisava, assim, eu sonhei, né? E não fiz, eu fiz um objetivo. Mas aí, você já viu o rio? O rio, ele não tem uma meta de chegar em algum lugar e encontra pedra, ele para? Não, ele vai contornando, né? Isso mesmo. Ele vai contornando. Então, a gente, conforme o que ia acontecendo, parei aqui, deu certo, não deu certo, eu vou para outro. Então, na época que eu não podia sair para trabalhar ainda, sabe o que eu fazia? Vocês estavam dormindo
quando eu tava fazendo minhas encomendas de artesanato para poder entregar. E aí o sono não ia, eu assistia, eu vou contar a minha idade, Telecurso Segundo Grau. Telecurso 2000. Segundo Grau 2000. Nossa. Todas aquelas aulas, se colocar hoje, eu falo as aulas inteiras. Tanto que assistiu. Tanto que eu assisti a madrugada inteira. Eu tinha dinheiro para ir para um cursinho? Não, eu tinha dinheiro, mas eu tinha sede de conhecimento. Eu sonhava com conhecimento. Então eu assistia Telecurso Segundo Grau, sobre história, geografia, matemática, que eu não sou muito boa, mas ali eu aprendi algumas coisas. Sim. Então, a gente tem que fazer o melhor com o recurso que você tem na época. Faça o seu melhor, né? No momento que você pode, com o que você tem, com né? o que você tem. O que eu tinha uma televisão. Uma mini televisão. Telecurso Segundo Grau. Então, eu fui assistir. Hoje, olha só, né? Que valor que tem. Hoje eu sou professora polivalente. O que é ser um professor polivalente, né? Como várias amigas minhas são, né? Polivalente. Professor do fundamental, ele tem que passear por várias aulas. Eu amo a alfabetização, né? O ler, o escrever, o ensinar as primeiras letras. Sou apaixonada por isso. Mas eu tenho que conhecer história, ciências, geografia. Então, olha que as aulas do telecurso hoje, eu lembro tudo, né? Lógico, atualizo, que um professor tem que estar sempre se atualizando. Sim. E eu posso aplicar, entendeu? Então, um planejamento é isso. Eu planejava, buscava, e quando não tinha um jeito, eu ia por outro. Sim. Né? Então... É aquele negócio, né, gente? É tipo, você planeja, você tem um objetivo. Eu acho que eu contei no vídeo do YouTube, isso daí, eu não sei se vocês chegaram a ver, o vídeo Não Desista, Mude de Rota, né? Porque o nosso planejamento, ele não é uma linha reta. A gente planeja uma linha reta, só que a nossa vida é assim, né? Toda hora. Então você tem que ser uma pessoa maleável, uma pessoa flexível, para que você possa, tipo, se não deu certo aqui, poxa, parei, pensei, não vou desistir, vou mudar de rota, né? Vou seguir o meu planejamento, só vou mudar, né? Mas no objetivo que eu quero, eu vou chegar. Então, quando a gente volta a sonhar, é importante que a gente planeje, né? Mas também seja flexível para mudar de rota quando necessário, né? Para você parar, pensar e falar assim, poxa, eu vou fazer um caminho diferente do que eu planejei, mas o objetivo vai ser o mesmo, tá? Voltar atrás, não, a gente pode até sentar, tomar um fôlego, sabe? Que precisa tomar um sorvete no caminho, respirar, mas voltar atrás já não, né? A gente tem que estar sempre evoluindo. E eu trouxe umas fotos aqui para estar fazendo uma ilustração. Toda professora, mas depois eu coloco no coisa. Toda professora tem um material. Não vai dar pra ver por causa da luz. Aqui deu, ó. Essa daí a Cibele tá ali aparecendo, ela vai matar a gente. Olha a barraquinha da minha mãe na praça, gente. Muitas pessoas acho que vai lembrar disso daí, né? Aqui, ó, ela montava uma barraquinha na praça e ela deixa eu ficar com a luz aqui. Tudo que era de crochê, aí ela vendia, tá vendo? Então, essa foto aqui, essa minha foto, ela tá num quadro, tá vendo? Ela eu falo assim que é pra mim nunca esquecer de onde eu vim. É isso mesmo. A minha história. Se hoje eu estiver dentro de uma sala de aula, em cada momento que Deus me dá a honra de estar dentro de uma sala de aula, eu não quero esquecer da minha história, eu não quero esquecer da onde eu vim. Sim. Porque hoje chegam umas mãezinhas lá, ai, tão desesperada, eu tô passando por dificuldade, eu tô passando por necessidade. Eu já ouvi algo que doeu tanto meu coração, uma mãe falou assim, professora, não esquenta não, esse daí eu vou dar, eu não tenho condições de criar, né? Não esquenta não, professora, eu vou dar ele. Dói, né? Dói. Eu falo assim, não, tem condições, tem jeito, né? Nessa época o pessoal saía assim a cozinhar, batia na porta, tem uma roupa para lavar? Eu posso passar sua roupa, né? Sim. Que era assim muito... Eu não tinha muito esses talentos de cozinha, né? Até hoje, ainda queimo os arroz direto, beleza, né? Mas eu sabia fazer. E uma vez eu fui pedir uma oração e falou assim, do trabalho da tua mão comerá, feliz será e tudo te irá bem. Verdade. E eu olhei e falei, Jesus, que trabalho eu queimo arroz, Jesus.
Eu comecei a conversar, eu queimo arroz. Eu não sou boa na cozinha. Eu não sou boa na cozinha. Aí eu olhei assim e tinha, nem revista tinha, viu? Eu tirei de uma toalhinha um desenho e eu aprendi a fazer crochê e comecei. Então, por muitos anos, eu fui pra praça vender meu artesanato e Deus ali sempre honrava. Deus sempre o mantimento, ele dava e eu pegava, atravessava aquela praça, entrava naquele mercado, levava o arroz, levava a comida, levava o sustento, né? E, assim, você chegar e pedir para alguém que você precisa, eu tô passando por dificuldade com 2 filhas, não é vergonha, mas se você puder ir, né, atrás, fazer de uma forma, a Bíblia fala assim, esforça que eu te ajudo, né? O Senhor, ele ajudou, mas a gente teve que se esforçar. Sim. Então, o Dia das Mães fazia uns arranjos bonitos, né? Eu lembro. Ela mandava acabar os arranjos. Aí ela, Gisele, vai lá na lojinha comprar mais flor. Aí saía eu correndo, pegar mais flor. Ai, nossa, mas a gente era correr. Né? Essa daqui foi no Dia das Mães. Pensa, uma vendedora. Virava madrugada. Aí ela virava madrugada fazendo arranjo de flor artificial. Sim. E aí, às vezes, acabava os arranjos pra gente continuar vendendo. Ela fazia lá na praça mesmo. A gente continuava fazendo pra continuar vendendo. Então, porque é o melhor dia de vendas. O melhor dia de vendas. Natal, Ano Novo. Então, mas assim, os primeiros dinheiro que chegava, as meninas já sabiam o que elas queriam. Era pastel. Pra ela e outra pra outra. Então, foi um caminho difícil, não foi um caminho fácil. Sim. Mas foi um caminho prazeroso. Não me envergonho de nenhum momento. Né? Já fui auxiliar de limpeza, já trabalhei na faxina. E assim, cada momento você tem que tirar o melhor de si. Sim. Então hoje, se era vergonha trabalhar com artesanato, hoje o artesanato eu decoro minha sala inteira. Verdade, né? Ainda leva. Se é ruim trabalhar na faxina ou não, hoje eu respeito tanto minhas amigas auxiliar de limpeza, quando elas chegam na minha sala, eu acho assim, tem umas tão bonitinhas, ela fala, com licença, eu posso... Super educada. Professora, eu posso limpar aí, não sei o que, com medo. Eu falei, filha, eu já trabalhei no mesmo serviço que você. Né? Quando uma estagiária entra na minha sala toda amedrontada, eu falo, eu já fui estagiária também. Sim. Então, não esquecer da onde a gente veio, né? E das coisas, né? Então, esse daqui, e depois, a segunda é a Escola Bíblica Dominical, né? Aqui, ó, tá eu e meu netinho. Depois a gente coloca. Depois eu vou postar essas fotos pra vocês. Daí é a Escola Bíblica Dominical. Ela dá aula na escolinha também, dominical. Aonde eu não tinha condições de... onde eu fui aprendendo, né? A igreja, ela foi o apoio, ela Sim. foi a orientação, ela foi o pai, ela foi a mãe. Ela me ensinou muitas coisas. Aí depois aqui com o artesanato, que é onde eu já comecei a dar aula como professora, né? De geração de renda. Então esses daqui são, eu falo assim, são momentos que eu louvo a Deus, né? Que ele foi me dando direcionamento em cada lugar, em cada... E assim, Deus foi colocando anjos, né? Ensinando, dando conselhos, dando apoio. Porque mulheres, a gente tem que assim... não competir e se apoiar. Eu falo que assim, em cada tempo a Sibéria fala quando sai comigo, ela fala, mãe, todo mundo fica, já trabalhei com a tua mãe. Eu falo, mas você trabalhou em tudo quanto é lugar em Bugaçu? Eu falei, sim. Já. Só que em cada lugar eu guardo no coração uma pessoa especial. Sim. Várias, que eu falo que é anjos. E que ele alivia a carga, né? Verdade. Que vem assim. Então a gente fala assim, mulheres empoderadas, mas eu falo mulheres apoiadoras. Sim. Uma apoiar a outra, que às vezes uma palavra sua leva alguém à vitória, ou então uma palavra sua leva alguém à derrota. Então, a gente pensar muito em ser apoio um para o outro, Sim. né? Gente, a gente tem 20 minutinhos aqui para terminar a live, e eu tô com medo de não conseguir salvar. Então, vou já falar os 2 últimos pontos que eu tinha separado, né? Como voltar a sonhar. Então, o primeiro é o planejamento, que a gente já falou. Segundo, seria as dedicações e a dedicação e as renúncias, tá? Porque muitas vezes pra gente ter um sonho realizado, a gente tem que renunciar a muitas coisas, tá? Hoje, vocês sabem, eu renuncio pra eu ter o meu sonho da minha faculdade, a minha qualidade de vida, né? Praticamente eu passo horas no ônibus, bem cansativo, não tem lugar pra sentar. Isso é uma renúncia para um sonho. Então, muitas vezes a gente precisa, sim,
renunciar, né? E ser dedicado naquilo que a gente faz. E também ser persistente, tá? Não adianta a gente ter um sonho e num dia acordar, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu quero, hoje eu não quero. Para você chegar no seu objetivo, você tem que ter persistência, né? Então, é a dedicação, as renúncias necessárias, né? E temporárias, eu digo assim. Tem muitas renúncias que a gente faz são temporárias, né? E a gente precisa decidir passar por elas. E também a persistência. Então, mãe, só para sintetizar, conta um pouquinho rapidinho pra gente conseguir salvar lá isso da Escola da Família. É assim, ó, quando eu decidi trabalhar, voltar à faculdade, eu tinha um sonho, só que eu tava na praça e naquele dia eu falei assim, eu acho que eu nem vou, né? Que era um dia de geada. Bem frio. E de repente chegou uma pessoa e falou assim, chama Ivete Vidigoy, né? A minha professorinha amada da PED de 52 FIT lá. Aí falava assim, você quer voltar a estudar? Quer estudar? Nossa, baixei a cabeça e falei, filha, eu quero, mas se você falar que é R$1 hoje, eu não tenho. Aí ela falou assim, não, faz uma touca. Eu fiz uma touquinha pra ela. Aí ela falou assim, duvido que você consegue fazer em tantos minutos. Fiz. Aí ela veio, eu fiz a touca e um cachecol. Ela falou, nossa, uma pessoa tão inteligente, por que não tá estudando? Aí ela falou assim, eu tô te dando uma bolsa. Nossa, meu coração, né, foi lá em cima. E eu, através dessa bolsa, então eu fui primeiro bolsista, depois eu consegui uma escola da família, e assim foi tudo com muito sacrifício. Porque na época, eu trabalhando ali, eu tinha que... eu trabalhava no Geração, e eu tinha passado no concurso de Geração depois, então eu trabalhava de segunda a sexta. Geração de Renda, ele me levava a trabalhar cada dia da semana em um lugar. Né? E tinha um dia que eu achava até engraçado que eu pegava Topic, que era pro Flórida, eu ia pro Cipó. Eu tinha que dar aula no Cipó, pegava pro Flórida. Porque eu já tava tão cansada que... Pegava errado. Pegava errado. Então eu trabalhava segunda no Flórida, terça no Cipó, quarta no Centro, Congonhal, Sapateiro, Congonhal. Isso são bairros, tá, pessoal? Bairros que eu amava. Porque tem gente do Pará nos assistindo, tá? Então era cada dia um bairro. Sapateiro, Congonhal, só tem a agradecer, Flórida, Centro, Cipó, Penteado. Então cada dia da semana eu trabalhava em um bairro de Embu-Guaçu. À noite chegava e já ia para a faculdade. Sim. Com fome às vezes, naquela correria que todo universitário sabe o sacrifício que é, né? Bastante. Correr lá para aquele busão ali, pegar a fila, tentar ir sentado, né? Uma beleza. Todo mundo que mora em Embu-Guaçu sabe como que é o sacrifício ali do ir e vir, porque não tem em Embu-Guaçu uma faculdade, então eu tinha que ir. Então era segunda a sexta, 8 horas por dia, trabalhando cada dia em um bairro. À noite eu ia para a faculdade e sábado e domingo na escola da família. Sim. E hoje a escola da família ela é um dia só. Mas na minha época era 2, era o sábado ou domingo. Hoje você escolhe ou sábado ou domingo. Um projeto maravilhoso que deu oportunidade a muitos jovens, muitas pessoas a estar fazendo. E aí ainda eu cheguei na época que eu fui para a faculdade, o pessoal ria que eu falava assim, a tiazinha da escola, né? Tinha esse daí. Ainda tinha esse rótulo. Eu sentava lá no fundo e eu ficava fazendo crochê. Aí o pessoal olhava assim, balançava a cabeça, aquela meninada, né? Todos, tinha 100 alunos da minha turma. Aí falava assim, o que essa tia tá fazendo aqui? Você sai da tua casa, tia, vem aqui fazer crochê. Mas sabe por que eu tava fazendo crochê lá no fundo? Porque eu precisava fazer uma touquinha para vender, para comer na hora do recreio, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu não consegui comer para ir para a faculdade, eu tava com fome, lá fazia uma sopa, eu queria tomar sopa, o cheiro vinha, então eu tinha que vender aquela touquinha para poder se alimentar, para aguentar voltar para casa, no outro dia tá 6 horas da manhã de novo no trabalho, entendeu? Então, até um dia eu tava lá vendendo touquinha, a diretora chegou. E lá é um geada, né? Itapecerica é geada. Lá, graças a Deus, até nisso Deus me ajudou, que lá geava. Então, você vendia touquinha que nem água. Parecia o Rapa, né? Olha aqui, gente, olha aqui as touquinhas, né? E de repente a diretora chegou, eu catando assim, guardando na sacolinha. Porque não podia. Não podia. Aí a diretora, não guarda não, que eu também quero, minhas orelhas tá queimando. Ó, como Deus viu? Colocou um frio, uma geada pra minha mãe poder vender touquinha pra pegar um dinheirinho, entendeu? Então, é com muito sacrifício,
mas a gente foi importante. E o meu foco de também voltar a estudar não era só uma realização pessoal, mas era para dar exemplo para minhas filhas, né? Se a sua mãe nessa idade está estudando, vocês também têm condições. Não é para parar, não vamos fraquejar, não. E graças a Deus eu falo assim que desse esforço eu tive uma colheita, né? Eu consegui conquistar, né, esse trabalho e eu tive, pela misericórdia de Deus, eu consegui passar em 8 concursos, né? Verdade. Que às vezes a gente fala assim, ah não, foi sorte. Não, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sim. E assim eu consegui. Aí falei assim, eu passei no primeiro concurso, em primeiro colocado, eu passei no Geração de Renda. Quando eu vi meu nome lá em primeiro colocado, eu fiquei tão encantada. Aí depois da faculdade eu consegui passar, né, infantil e fundamental em Itapecerica da Serra, né? P2 e P3, que é o cargo que eu atuo hoje. Eu consegui passar infantil e fundamental em Araraquara, né? Que outros que já me chamaram também no concurso. Eu consegui passar em Budas Artes, consegui passar no concurso da faculdade da Prefeitura de São Paulo e consegui também passar em Araraquara, né? Então são várias conquistas. Assim, eu falo assim que é para o Senhor me mostrar que aquele esforço foi válido. Com certeza. E hoje honrar. Cada dia que eu estou dentro de uma sala de aula, cada aluno, cada mãe, eu quero lembrar de toda essa história para mim poder não esquecer de onde o Senhor me tirou e o que Deus colocou. Né? E a missão tão maravilhosa que é alfabetizar. Isso aí. Vocês viram, gente? Eu tô correndo aqui porque eu tô morrendo de medo dessa live cair e eu perder, tá? Mas vocês viram, então, quem eu puxei, entendeu? Da onde eu vim, por que eu sou assim? Sou igualzinha. Ó, só pra mostrar aqui, essa fotinha tá ruim, mas ó, foi a formatura da minha mãe aqui, tá bom? E com essa fotinha eu encerro, gente. Eu nem vou conseguir fazer perguntas nem nada. Beijo pra... depois eu vou ter que falar nos stories. Gente, nos stories tem uma surpresa! Ó, quem tiver nos stories vai participar do sorteio. Eu vou deixar tudo certinho, tá bom? Porque senão a live vai cair, eu não vou conseguir salvar. Beijo, gente, eu fiquei muito feliz. Minha primeira live teve, ó, bastante pessoas. Obrigada mesmo, viu? Até a próxima, gente. Eu vou fechar aqui e vou salvar a live. Beijo!